Sabe aquela sensação no fim de um dia, ou talvez no fim de um longo projeto, de olhar para trás e pensar que todo o esforço, toda a dedicação, simplesmente não deu em nada? É um sentimento de vazio, de um trabalho que parece que não valeu a pena. Pois é, esse sentimento tão humano nos conecta diretamente com uma história poderosa de esperança. Hoje, vamos mergulhar juntos na passagem da pesca milagrosa. Mas não como uma simples história antiga, sabe? E sim como uma fonte de lições bem práticas sobre paciência, sobre propósito e sobre a força que a gente encontra quando o nosso trabalho se une a algo maior. Para entender essa história, a gente precisa voltar para um momento de muita incerteza. Os apóstolos, eles tinham voltado para Galileia, lá onde tudo começou, e voltaram para a antiga profissão, a pesca. Talvez buscando um pouco de conforto naquilo que era familiar, em meio a um futuro que parecia tão incerto. Dá para quase imaginar a cena, não é? Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, mais 2 discípulos, 7 homens, pescadores experientes, ali na sua barca, passando a noite toda no mar, fazendo o que eles sabiam fazer de melhor. E é Simão Pedro que decide: vou pescar. Uma frase tão simples, mas que diz tanto. É quase como um retorno à vida de antes. E os outros, num gesto de companheirismo e talvez de um pouco de desorientação, respondem na hora: vamos também nós contigo. E então, depois de uma noite inteira de trabalho, de lançar as redes, de puxar de volta, usando toda a experiência deles, o resultado é nada. Redes vazias. Um símbolo muito forte do que é o esforço humano quando está sozinho, sabe? Sem aquela luz divina para guiar. Mas por mais longa que seja a noite, ela sempre dá lugar ao amanhecer. E é com a primeira luz do dia que vem a grande virada, o momento em que a frustração se transforma em milagre. O dia está começando a clarear e eles veem uma pessoa na praia. Uma voz chega até eles por cima da água com uma pergunta bem humana: tens algo que comer? E eles, cansados, frustrados, só respondem um não bem seco. Eles ainda não fazem ideia de quem é. E aí vem a instrução. Um comando simples vindo daquele estranho na praia. Depois de uma noite inteira de fracasso, ele diz para tentarem mais uma vez, só que do outro lado do barco. Era um convite à fé, né? Um ato de obediência que ia contra toda a lógica da experiência deles. E o resultado dessa obediência é espantoso. A rede se enche de tal maneira que eles nem conseguem puxá-la para dentro da barca. 153 peixes grandes. Aquele vazio da noite é trocado por uma abundância que eles nem podiam imaginar. E quem é o primeiro a sacar o que está acontecendo? João, o discípulo amado. Existe uma reflexão que diz que o amor o vê de longe. Não foram só os olhos dele que viram, foi o coração. O amor tem essa capacidade de reconhecer a presença de Deus antes de todo o resto. A lição aqui fica muito clara nessa comparação, né? A noite representa o nosso esforço sozinho, que muitas vezes resulta em cansaço e vazio. Já o dia, que é iluminada pela presença de Cristo, transforma esse mesmo trabalho em algo cheio de fruto, cheio de vida, cheio de propósito. Agora, vamos um pouco mais fundo no simbolismo dessa passagem, porque ela nos ensina uma virtude essencial, a paciência. A paciência do pescador, que é um modelo para a nossa vida de fé. Os grandes santos da igreja viram nessa cena uma alegoria riquíssima. A barca seria a própria igreja, navegando no mar que é o mundo. A rede, que surpreendentemente não se rasga, simboliza a unidade. E os peixes? Bem, os peixes representam todas as almas que são chamadas por Deus. A fé de verdade, assim como o trabalho de um bom pescador, exige constância. É sobre perseverar em lançar as redes, sabe? Em falar de Deus, em viver o bem, mesmo quando a gente não vê os resultados na hora. A paciência é a fé em ação no dia a dia. E aqui tem uma verdade que traz muito consolo. Nenhum esforço feito por amor a Deus se perde. Mesmo que a gente não veja os frutos com os nossos olhos, eles existem. A nossa tarefa não é ficar medindo o sucesso, mas sim ser constante, ser fiel na nossa missão. Certo? Mas e na prática? Como a gente transforma essa paciência toda em uma ação concreta no nosso dia a dia? A resposta está em nos tornarmos pescadores de almas, mas através de algo muito poderoso, a amizade.
Vamos pensar no próprio Cristo. Ele chamou os apóstolos sabendo de todas as fraquezas e defeitos deles, e os formou com uma paciência divina, respeitando o tempo de cada um. Esse é o grande modelo para nós. O nosso papel não é o de converter ninguém, de forçar nada, é o de ser um bom instrumento. Um canal limpo por onde a graça de Deus possa passar e chegar na vida dos nossos amigos, da nossa família. É como ser a plena nas mãos do carpinteiro. É ele quem faz a obra. E como a gente faz isso? Primeiro, com o nosso exemplo, com a nossa conduta. Depois, com um conselho dado na hora certa, com carinho. E por fim, com a força que vem de uma amizade sincera, desinteressada, que cria aquela base de confiança. E depois de refletir sobre tudo isso, a pergunta se volta para dentro. Fica aqui o convite para um momento de reflexão. Na vida de cada um hoje, para quem o Senhor pede que seja lançada a rede da amizade, da paciência e do carinho? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.